Good morning, guys! Olá! Estou aqui para gravar a nossa videoaula dessa semana. Hoje vamos trabalhar com o nosso tema School Supplies. E o que são School Supplies? School Supplies são materiais escolares, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre materiais escolares. Só que antes da gente começar o assunto da nossa aula, eu trouxe aqui para vocês, né? Deixa eu passar aqui. Hoje a gente vai ver algumas atividades da apostila, vamos fazer a correção. Vamos estar vendo também o uso do when e what time e school supplies, que é o nosso foco X de hoje, tá bem? Então, vamos lá. Trouxe para vocês essa atividade relacionada aos horários, que foi o assunto da aula anterior. Então, aqui vocês podem ver que vocês têm as alternativas de letra A até a letra L. Ele pedia que vocês analisassem os horários do relógio e em seguida vocês colocar aqui, ó, relacionar a letra com o horário em inglês. Então, nosso primeiro horário a gente tem It's 1:13:05. Então, 13:05, aliás. Sempre que a gente estiver falando de horário, a gente vai estar usando essa estrutura. It's, a hora, certo? Ou então, daquela outra maneira que eu já expliquei na aula anterior, tá bem? Se por acaso for 9 horas da noite, vocês podem estar usando It's 9 o'clock. Ou se você quer especificar se é de manhã ou se é de noite, você pode estar usando o AM ou o PM, tá certo? Então, aqui seria o relógio da letra H, né? Que estava marcando 1 hora e esse horáriozinho aqui, 35, tá bem? Próximo, It's 4:10. It's 4:10 é 4:10, então seria o relógio C. It's 8:20 é 8:20, certo? Então, seria o relógio da letrinha E. Aqui, ó, da letra E. Próximo, It's 2 o'clock, então hora exata, né? Vou estar usando a expressão o'clock, 2 horas em ponto, o relógio da letra A. It's 10:30, então é 10:30 ou 10:30, né? Então seria o G, que é esse aqui, ó. It's 4:55, 4:55. 4:55, relógio da letra L, esse aqui. It's 3:45, é 3:45, então, relógio da letra G, J. It's 9:05, então, te explicou também o uso disso aqui, não foi? It's 9:05, então, é 9:05. Se é 9:05, relógio letra B. Lembrem que a gente vai usar o ou até 9 minutos. Próximo, It's 11:25, então é 11:25, seria o relógio da letra F. It's 7:15, é 7:50, né? Seria o relógio da letrinha K, 7:50. It's 5:40, esse aqui é 5 horas e 40, a letra I, pronto aqui, 5:40, e o último, It's 6:15, é 6:15, no caso, letra D, pronto. Esse aqui é aquela questão lá do a quarter, né, que vocês podem estar usando, então, vocês podem usar essa forma aqui, que é mais simples, tá certo? Então, tia não mandou essa atividade para casa que eu queria fazer justamente com vocês, tá? Então, corrijam a de vocês aí e qualquer dúvida me procura. Essa outra atividade, meus amores, era para vocês ouvir aqui, ó, o áudio, certo? E completar o horário escolar deles, a agenda escolar, então relacionado ao dia, à hora e à matéria. Então, aqui vocês têm o time, que é o horário, aqui os dias da semana até na sexta-feira e em seguida a aula que ela teria naquele determinado horário. Então, vocês têm aqui, ó,
às 8h20, né? Que é 18:20. Então, às 8h20 ela teria aula de Geography. Então, façam aí a correçãozinha de vocês, certo? 7h30, na terça-feira, ela teria aula de espanhol. Vamos completar a segunda, né? Que é melhor. Às 9h30, it's 9:30, seria aula de ciências, science. E it's 10:20, às 10h20, ela teria aula de educação física, que é que ele usou a abreviação, tá? Então, na terça-feira, it's 7:30, ela tem aula de espanhol. Na quarta, esse break aqui, gente, é o intervalo, tá? Então, lá para as 10h20, ela teria outra aula de educação física na quarta-feira. Na quinta-feira, às 8h20 novamente, né? Ó, teria aula de History. It's 9:30, aula de English. It's 10:20, aula de Math. E it's 11:10, ela teria outra aula de matemática. Então, são duas seguidas. Na sexta-feira, né? It's 9:30, ela teria Computer Science, então aula da ciência da computação. Já o do Brian é diferente, né? Então, vai mudar aí. Então, seria isso, para vocês ouvirem o áudio, tá? A gente vai estar disponibilizando o áudio para vocês e para vocês resolverem essa atividadezinha. Próxima atividade, meus amores, essa também a tia não mandou vocês fazer, porque eu queria fazer com vocês, que é relacionada às prepositions, né? O at e o on. Lembrem, a preposição at eu uso antes de horário e a preposição on eu uso antes de dias da semana. Então, na letra A diz Pamela has geography class on Monday, né? Então, on Monday eu vou estar colocando a minha preposição on, porque aqui é um dia da semana. Então, sempre que tiver relacionado dias da semana, eu vou usar a preposição on. E aí, dá continuidade à frase, né? Monday and Brian has it, tracinho, o on novamente, porque aqui é outro dia da semana, certo? Letra B, Brian's classes art. Então, a aula de Brian começa at 7:15, então, às 7h15. And Pamela's classes start at 7:30. Então, a de Pamela começa às 7h30. Lembrem aí. Letra C, on Fridays. Então, nas sextas-feiras, né? E aqui, relacionada ao horário, at 9:30. And Brian's classes start at, novamente, 7:15, porque aqui é hora, né? Então, horas eu uso at, dias da semana eu uso on. Essa questão está em branco porque ela pede que você complete com sua agenda escolar. Então, tia trouxe para explicar para vocês. Então, dias da semana, na segunda, terça, quarta. E aqui vocês vão colocar o horário da aula de vocês e vão preencher essa tabela, tá bem? Então, vamos lá. Vamos agora começar a nossa aula de hoje vendo o nosso when e o what time. Para que é que eu uso, o que é isso? Então, vamos lá. O when a gente usa para fazer perguntas em geral, né, sobre o tempo, relacionado ao tempo. E normalmente essa pergunta é respondida por a days of the week, ou seja, um dia na semana, né, se relacionado ao tempo, a month, um mês, a year, um ano. Então, a days of the week eu coloquei como exemplo on Friday, ou seja, eu posso responder na sexta-feira. A month, um mês, in December, então em dezembro. E a year, um ano, in 1915, certo? Em 2015. Tia, mais relacionado, tia falou que aqui é relacionado ao tempo. Isso. Quando você vai fazer determinada coisa. Então, esse when significa quando, tá bem? Olha o exemplo aqui. When is your English class? Então, when is your English class? Então, quando é a sua aula de inglês? Então, está relacionado ao tempo? Quando é a sua aula de inglês? Então, você vai me dizer, it's on Monday.
It's on Monday. Então, é na segunda, certo? Então, você vai responder relacionado também a uma dessas expressões que a tia já colocou aqui acima, certo? Então, on Monday é na segunda. Trouxe esse exemplozinho que tem aí na apostila. O rapazinho pergunta: Is your English class on Monday? Sua aula de inglês é na segunda? Yes, it is. Ela responde: sim, é. E ele ainda faz o uso do what time, que eu vou já explicar para vocês. What time is it? Que horas é a sua aula, né? It's at 10 o'clock. It's at 10 o'clock. É às 10 horas. Então, vamos aqui. When eu uso quando eu quero perguntar sobre relacionado ao meu tempo, certo? Quando determinada coisa aconteceu. Então, eu vou estar usando o when, tá bem? Sempre vou responder com dias da semana, né? Dias da semana, com meses, ou ano. Já o what time significa que horas, né? É mais específico e geralmente usamos para falar sobre horas. E a pergunta é respondida por at 9 in the morning, at 5:15 in the afternoon, né? Então, what time está perguntando em relação ao horário. Que horas é? Que horas são? Né? Como a gente pergunta. Temos o exemplo. What time is your English class? Então, que horas é a sua aula de inglês? It's at 7 o'clock. Então, é às 7 horas. Então, meus amores, não confunda. O when é para saber quando determinada coisa acontece ou aconteceu. Ou vai acontecer, né? E o what time é relacionado ao horário. Que horas essa coisa vai acontecer ou aconteceu, tá certo? Vamos aqui seguir. Pronto, vamos ver agora school supplies. School supplies, materiais escolares. Então, essa unidade é muito maravilhosa, né? Muita coisa aí que vocês já sabem. Então, nós temos o primeiro, color pencils. Color pencils. Repeat with me. Color pencils. Color pencils, gente, é lápis de cor, tá bem? Book, livro. Book, livro. Glue, cola. Glue, cola. Ruler, ruler é régua. Eraser é borracha. Repeat, eraser. Vocês podem encontrar por aí também, em vez de eraser, vocês podem estar encontrando rubber, né, que também é borracha. Marker, que são pincéis. Marker. Backpack, mochila. Backpack, mochila. Ou vocês também podem encontrar apenas bag, que também é mochila escolar. Binder, repeat, binder. Binder vai ser o nosso, tipo que o nosso fichário, tá? É aquela pastazinha, gente, que ela tem essas coisinhas aqui, ó, esse separadorzinho de folha, tá bem? Vamos ver mais alguns. Nós temos pen, repeat, pen, pen, caneta. Sharpener, sharpener, apontador. Pencil, pencil, lápis. Lunchbox, lunchbox, lancheira. Então, lunch, almoço, e box é caixa, né? Então, caixa de almoço não daria certo, então lancheira. Dictionary, dictionary, dicionário. Calculator, calculator, calculadora. Scissors, scissors, tesoura. Próximo. Nós temos aí highlighter, highlighter, que é marca-texto, tá? Geometry sheet. Geometry sheet, esse sheet, gente, é um conjunto, tá? Então, um conjunto de réguas geométricas, né? Que eu não fui separar de uma por uma para dizer, não. Então, trouxe logo o conjuntinho completo. Clips, clips. Paper maps. Paper maps é mapa, tá? Notebook. Notebook
é o caderno, tá? Sempre que tiver esse aramezinho aqui, ó, essa espiral, a gente chama de notebook, tá bem? Próximo é o giz, a gente pronuncia chalk, chalk, tá bem? E giz de cera, crayons, crayons. Próximo é a nossa, pode chamar de aquarela, né? Eu acredito, né? Aquele conjuntozinho de cores, né? De tinta para a gente fazer as nossas artes. Watercolors, watercolors, aquarela, tá bem? E agora, né? Vamos ver articles. Tia, mas lá no sumário não tinha falando sobre articles. Sim, eu sei, mas não tem como a gente estar trabalhando o material escolar se a gente não entrar aqui no assunto, né, com o artigo. Então, o artigo a, que significa um ou uma, e o artigo an, que também é um ou uma, eu sempre vou utilizar no singular, artigo indefinido, tá? Eu não estou definindo qual é o objeto. Por exemplo, pencil case é um estojo. Aí eu posso dizer estojo, né? Então, esse estojo eu vou estar usando aí o artigo. Agora, se eu digo o estojo azul, né? Aí sim, eu vou estar dizendo que é aquele estojo daquela cor. Mas eu uso o artigo, né, indefinido, que é o a e o an, para dizer que é qualquer um. Então, aqui nós temos, usamos o artigo a antes de palavras no singular com som consonantal. Então, sempre que o objeto ele tiver o som de consoante, eu vou estar posicionando o meu artigo antes. Para dizer um livro, eu digo a book, um livro, tá? Tia, mas eu quero dizer os livros, aí eu vou botar esse outro artigo aqui, ó, que é o the books, os livros, tá bem? Mas se eu estiver me relacionando, aliás, a um livro só, eu vou estar usando a book, tá certo? Muita gente por aí não vai pela questão do som, de consoante ou som de vogal. Eles vão diretamente na letra. Então, se a palavrinha começar com uma consoante, eles já colocam lá o artigo, mas não é sempre assim não. Então, a gente tem que lembrar que é relacionado ao som da letra, tá bem? Então, a book, um livro, the books, os livros. E o artigo an, eu vou usar antes de palavras no singular com som de vogal. Example, an eraser. An eraser, uma borracha. Se eu quero dizer as borrachas, eu vou colocar the erasers, tá bem? Então, lembrem sempre disso. Vamos ver aqui um exemplo. I have a pencil and eraser in my desk. Então, eu estou dizendo, eu tenho a pencil, um lápis, and an eraser on my desk. E uma borracha na minha mesa. Então, para eu dizer eu tenho um estojo, eu vou estar usando o artigo, eu tenho um livro, eu tenho um apontador. Então, sempre eu vou estar utilizando meus artigos, tá? Vamos agora para a prática. Activity. Escolha a resposta certa. Então, para eu perguntar que objeto é esse, por exemplo, eu vou perguntar what's this? O que é isto? Então, it's a. Então, eu perguntei what's this? O que é isto? Isto é uma mochila. Então, em inglês fica it's a backpack, tá? E what's this? What's this? O que é isso? It's a book. Então, você coloca aí a palavrinha book. Number 2. Is there a pencil? Is there a pencil? Isto é um lápis? Yes. No, it's a book. No, it's a pencil. A pen. E aí, qual seria a alternativa?
Isso, letra B. Então, is it a pencil? Isso é um lápis? No, it's a book. Não, isto é um livro. Terceira, escreva o nome dos vocábulos. Então, nós temos borracha. Borracha em inglês é eraser. Isso mesmo, então, escreveria aqui. Caderno, book. Notebook. Cola, glue. E régua, ruler. Isso. Estojo em inglês é pen, pencil, pencil case ou binder. E aí, estojo em inglês, olha, estojo em inglês é pencil case. Isso mesmo. Pen é caneta, pencil, lápis, binder é o nosso fichário, né? Então, meus amores, a atividade de casa, né? Vocês vão estar fazendo a apostila 23, a página 23 e a página 24, tá bem? E qualquer dúvida, vocês podem estar procurando tia para tirar dúvida em relação às atividades de casa, certo? Então, tia vai ficando por aqui. Até mais, né? Have a nice day. Goodbye.